Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês aqui hoje. Nós vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre a linguagem algébrica, né? E para quem vai me acompanhar e vai ser a voz de vocês no chat é o professor Rafael. Professor Rafael? Olá pessoal, bom dia. Vamos acordar nessa manhã um pouco fria, né? Bom dia, professores, bom dia, alunos, bom dia, gestores, curiosos que queiram aprender um pouco de matemática também. Meu nome é Rafael Dombrauskas, estaria com vocês aqui acompanhando o chat. Uma aula muito bacana, uma aula sobre linguagem algébrica, importante para a progressão de vocês nos estudos e para entender um pouquinho a relação dela, né? Eu sempre gosto de associar um pouquinho a informática, mas não vou falar muito, vou deixar que o Jonas acompanhe um pouquinho a aula com vocês. Para a aula de hoje, o que eu solicito para vocês é lápis, caneta, borracha, como sempre, um papel e o caderno do aluno. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios que já estão no caderno do aluno e para facilitar, para vocês apenas escreverem, né, para vocês colocarem apenas as respostas, peguem o caderno do aluno. Hoje nós vamos começar, Rafa, uma ideia de linguagem algébrica. Basicamente o que a gente vai fazer? Transcrever a nossa linguagem materna, né, a nossa forma de escrita, como nós escrevemos, para uma coisa que a gente chama de linguagem matemática. Você sabe o que é linguagem matemática, Rafa? É uma forma de expressão, né? Basicamente, isso Usando a mesmo. matemática. Isso mesmo, né? Então, a linguagem algébrica, Rafa, é o que está aí na tela para vocês, nada mais é do que transcrever essa linguagem que a gente chama de natural, comum, né? A escrita materna nossa, né? Para uma linguagem matemática, né? Essa linguagem matemática a gente utiliza algumas letras, né? E principalmente os números. Vocês já viram isso em algumas formas, por exemplo, nas expressões. Vocês viram algumas expressões, e essas expressões que vocês calculavam, parênteses, etc., no sexto ano, e ela vai se repetir agora. Só que a gente vai utilizar algumas letras para simbolizar, né? Essa coisa da simbologia, desse modelo de simbolizar algo, né? Então, na tela de vocês aí, a linguagem nada mais é do que essa ferramenta, né? Então, a linguagem matemática é uma forma de transcrever o problema, né? Então, nós temos um problema com a utilização de letras e números. Então, nós vamos usar letras. É qualquer letra? Nós temos uma convenção para letra, mas por enquanto pode ser sim, qualquer letra, né? Eu gosto muito de utilizar a letra J. Você tem alguma preferida? Ah, o X, o famoso X, essa é a questão. Tem até um conto que diz que o matemático ele é um pouco frustrado, que ele passa a vida inteira tentando encontrar o X e nunca encontra. Isso é verdade, né? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, sem a utilização, então, por enquanto, dessa letra tão conhecida, que é a letra X, né? Então, eu vou utilizar algumas letras que são aleatórias, né? No caso aí, poderia ser qualquer outra, né? E essas letras vão simbolizar posições. Basicamente, ela vai simbolizar um número, que ela vai estar no que a gente chama de uma expressão, né? Então, no exemplo que eu estou colocando aí para vocês, está assim, ó, um professor propôs uma atividade que consta em reescrever frases utilizando a linguagem matemática. Então, vou pedir até ajuda para o Rafa aqui para a gente interpretar as frases primeiro. Então, Então vamos lá. vamos lá. Um número multiplicado por 3. O que a gente pode entender como um número multiplicado por 3? Então, esse um número, eu colocaria uma notação C, né? No caso ali do Carlos, ele colocou uma notação C, que é C vezes 3. E esse C ele serve para substituir por qualquer número. Um exemplo, se o número fosse 4, 4 vezes 3, 12. Seria isso, Jonas? Isso mesmo, né? Então o Carlos ali colocou a simbologia de qualquer número, no caso a letra C, ele escolheu, principalmente por causa do nome, né? Aham. E ele multiplicou por 3, né? O pontinho ali simboliza a multiplicação por 3. Mas a Ana também fez. Ela está errada? Eu acho que não. Ela só colocou o 3 primeiro, né? Aí ficou 3 vezes A. Ou de uma forma mais simples, 3A. Nesse caso, 3 vezes A, se ele pensar no mesmo número, como eu disse anteriormente, seria 4. 3 vezes 4, 12 também funcionaria. Mas é um caso específico que funciona, porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso mesmo, né? Numa próxima linha, nós temos um número multiplicado por menos 2. É um número negativo, né? Então, o Carlos também fez a mesma ideia. Fez a mesma simbologia da anterior. Só que o que ele fez ali? Ele colocou menos 2 sem parênteses, sem nada, né, Rafa? Ele está errado? Não, ele não está errado, mas assim, uma forma mais usual é colocar entre os parênteses, né?
Teria uma terceira fórmula ali também, né? Que a Ana colocou já entre os parênteses, né? É só escrever menos 2a. Isso mesmo, né? Ela utiliza o Sem... parênteses para mostrar, no caso aí, que o sinal é do número 2. Não é isso mesmo? Entendi. Entendeu? Então ela utilizou esse parênteses aí para mostrar que o 2, né, no caso, ele está negativo. Por isso que utilizou o parênteses nesse caso. É uma boa solução para quando você quer multiplicar por um número negativo e você quer mostrar que aquele número é negativo. Então você pode utilizar o parênteses para esse caso, né, Rafa? Perfeito, perfeito. Beleza? Na próxima, ele fez o que o Rafa já comentou, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Tem Então, um pessoal que fala assim que a ordem dos tratores não altera o viaduto. É uma isso brincadeira que o mesmo, pessoal né? usa. É isso mesmo, é verdade, né? Então, o Carlos fez uma multiplicação do C vezes A, que é a mesma coisa que A vezes C, né? E a Ana fez uma outra coisa, ela colocou uma outra letra. Ela utilizou o J. Então, o J vezes A e o A vezes J. Tanto o A, quanto o J, quanto o C poderia ser qualquer número, né, Rafa? Perfeito, perfeito. Beleza? E por último, uma última frase que ela transformou aí, né, na questão da linguagem algébrica, né? Então ela fez o seguinte, ela colocou assim: a multiplicação de 1 por qualquer outro número resulta sempre nesse outro número, né? Então o que o Carlos fez ali? Ele fez o C vezes 1. Então, qualquer número vezes 1 dá ele mesmo, então ele colocou como resposta C. Ah, é A Ana verdade. fez a mesma coisa, né? É verdade, né? Vou brincar com você, Jonas. Então vamos Pensa no lá. número. Pensei aqui. Multiplica ele por 1. O Ah, que aconteceu? deu o mesmo número, você acredita? Olha só. E Eu se dividir pensei, por 1 também fica o mesmo número? também fica o mesmo número, isso mesmo. Então você sabe qual é o nome que você dá nisso daí? Qual que é o nome? Que o número 1 ele é elemento neutro, ou seja, não muda. O Aham. número 1 é elemento neutro na multiplicação e na divisão também. Entendi. Então, essa é uma das formas, né? Essa é uma das ferramentas que nós utilizamos para entender também como que a letra se posiciona em determinados caracteres, né? Então, a letra aí no caso, né, nós utilizamos, o uso dela é para simbolizar uma posição, no caso, o número. Então, na tela, uma definição um pouquinho melhor, né? Então, eu tenho, observe que as letras utilizadas pelos alunos podem ser trocadas por outras, sem alterar o significado da frase, tanto como Ana como Carlos, né? Então, as letras que nós utilizamos aí, o C e o A, né, utilizadas em matemática, permitem uma comunicação mais universal de ideias, além de expressar generalidades de maneira sucinta. Então, eu poderia expressar qualquer forma, qualquer modelo, qualquer jeito, poderia utilizar todas as letras do alfabeto para simbolizar qualquer uma dessas, né? Então nós teríamos ideias aí, contextos de multiplicações no que a gente chama de linguagem algébrica, né, Rafa? Tudo É bem? isso aí, tá tudo ok até aqui. Beleza? Vamos tentar então uma atividade para exemplificar um pouquinho melhor? Vamos. Beleza. Nessa atividade aí, está no caderno do aluno de vocês, né? Na página 28. Isso Quer mesmo, que eu né? leia com eles? Pode ser. Então tá bom. Já apareceu na tela de vocês, a professora Adriana corrigiu os desafios que dera para os estudantes do 7º ano e percebeu que todos haviam acertado. Pô, que bacana, hein? Como havia combinado que acrescentaria 1 ponto na nota da prova de cada estudante que os acertasse, para não esquecer, ela anotou no celular. A nota final do 7º ano é N mais 1. Agora vamos para perguntas. Explique o que você entendeu da anotação da professora Adriana. Seria a pergunta 1. Pergunta 2, no caso a B. Ao anotar N mais 1, ela misturou letras com números. Você acha que ela poderá somar letra com número? Não sei, hein? Boa pergunta, né? C. A expressão que a professora Adriana utilizou é denominada expressão algébrica. Você acha que isso foi uma boa anotação? Então, pessoal, são 3 perguntas. Eu estou acompanhando o chat com vocês. Jonas, quanto tempo você pensou para essa atividade? Eu pensei, acho que uns 3 minutos é suficiente, né? 3 minutos? Então tá bom. Lembrando que são 3 perguntas, A, B e C. Então mandem no chat quando você já responder as 3 de uma vez, para eu entender quais são as respostas. Tudo bem? Beleza. Então, Bom trabalho. Bom trabalho aí para vocês. Olá pessoal, estamos de volta. O chat está bombando, muita gente respondendo.
Só que eu senti falta de algumas respostas mais completas, Jonas. Eu acho que o pessoal tem que prestar um pouco mais de atenção no que está sendo pedido, tá bom? A maioria colocou na primeira sim, mas aí não é o que ele quer saber. Explique o que você entendeu com a anotação da professora Adriana. Estava dando uma olhada no chat, o Marcos ele explicou que vai pegar a nota do aluno e vai Hum, somar com um. boa, Mas foram poucos alunos que pensaram nisso. boa. Alguns alunos estão falando que estão com dificuldades. Vamos Tá. pensar, gente, associar sempre a uma situação prática. Isso facilita muito o aprendizado da matemática. Não só a matemática, mas em qualquer outra disciplina. O que ela quis fazer ali? Né? Ela quis pegar a nota e somar com um. É simples, é o que você pensou, o que passou pela sua cabeça. Né? Quando você associa a matemática com algo prático, fica mais fácil. B, a maioria falou que sim. Né? Muitos alunos, a Suzana falou que sim. E 3, a expressão utilizada perguntou se foi uma boa anotação. A maioria falou que foi uma boa anotação. Né? A Suzana falou que não entendeu. Enfim, Jonas, explica pra gente essa resolução. Então vamos tentar entender, né? Para entender essa questão, Rafa, nós temos que ver qual que é a ideia formada, né? Como você mesmo colocou. A ideia aí, no caso, é pegar a nota de qualquer aluno. Então, por exemplo, a nota 7, 8, 9, podia ser qualquer nota, e ela somar um ponto para fechar a média desse aluno, né? Então, essa ideia que ela utilizou é o que a gente chama de uma expressão, né? Na tela de vocês eu vou dar uma definição um pouquinho mais definitiva do que seria essa resposta, né? Então, na primeira, Rafa, na A, nós poderíamos colocar assim, ó. A gente espera, né, no caso, que os estudantes tenham compreendido que N se refere à nota da prova de cada aluno. E o 1 é um ponto que cada um ganhou no desafio. Ou seja, se eu fizesse essa prova da professora Adriana, seria o valor da minha nota mais 1 porque a gente acertou o desafio. Vamos supor se você tirou a nota 6. Isso. Aí o que a professora Adriana faria? Faria a nota do a minha nota 6 mais 1. Ela faria basicamente isso para conseguir resolver o problema. Olha, se eu fosse a professora Adriana, nesse caso eu ia falar assim, olha, vocês entenderam essa expressão algébrica? Então, calcule a sua nota, né, de acordo com a expressão. Boa mesmo. Mas será que os alunos iam colocar Aí, certinho? assim, nota, eu acho que eles são bem espertos e eu consegui calcular assim. Meu medo é eles colocarem para mais, né? Mas é só mais um. Isso mesmo. Isso é verdade, né? Na seguinte, na questão B, Rafa, ele colocava a seguinte ideia. Então, ao anotar o N mais 1, ela misturou a letra com o número. Então, era para entender se estava certo ou errado, né? Se poderia usar ou não numa soma. Então, a professora Adriana vai substituir a letra N pela nota de cada aluno e somente depois disso é que ela vai efetuar a soma. Por isso, dizemos que N é uma variável. A notação N, a gente não está somando o N mais 1, nós estamos somando uma ideia de nota, né? Uma ideia, uma simbologia, né? No caso, para a nota, para a gente poder somar 1, né, Rafa? Depois... Até porque eu só consigo saber a nota do aluno se eu pegar o valor numérico, isso, né? E aí somar com 1. Isso mesmo. Perfeito. Isso mesmo. Então nós temos que entender nesse caso aí, nesse contexto, que o n está simbolizando, ele é uma variável. Por que é uma variável? Eu vou explicar isso mais para frente, mas ele pode simbolizar qualquer número. E ele varia na nota de cada aluno. Isso mesmo, ele vai variar conforme cada aluno. Como você mesmo falou, eu tirei nota 6. Você poderia, por exemplo, ter tirado 7, porque você é mais esperto que eu, né? Imagina, você que é. Ô, Jonas, eu vou pedir aqui no chat aqui para os alunos, para eles falarem assim, se quiserem, claro, né? Qual foi a última nota de que eles tiraram em matemática numa atividade presente na escola? Boa, boa, boa. Eu acho que eu quero ver notas acima de 5, né? Acho que acima de 5 seria uma nota razoável, digamos assim. Oh, né? Já estão respondendo já. Mas enfim, bora lá para a última. E na última questão, na C, falava-se a forma, né? A denominação da expressão algébrica, se você acha que é uma boa notação. Então espera, né? A expectativa é que o estudante, todos os alunos, compreenda que essa expressão é um fato genérico e não um valor numérico, assegurando, né, o significado da variável. Todos têm que entender que o n, nesse caso, né, simboliza uma posição.
simboliza um termo, né, um valor de cada aluno, como vocês estão respondendo no chat. Beleza, É Rafa? isso aí. E aí, pessoal, vou só dar um adianto para vocês que isso é usado muito na tecnologia, essa ideia de Isso. variável. Eu, como professor, por exemplo, eu não tenho que ficar pegando nota por nota. Vamos supor que eu já tenho numa planilha, uma planilha eletrônica, nota por nota. Eu elaboro uma função que soma 1 em todas as notas. Com um clique, automaticamente as notas já vêm prontas. Fácil assim, né? É super fácil. Beleza? Então, eu vou dar a definição para vocês o que é variável, né? Como a gente comentou ali, variável, né, é um termo que a gente se utiliza. Então, variável é um símbolo, geralmente uma letra, e pode representar diversos valores. Já incógnita, não sei se vocês já ouviram essa expressão, é apenas um valor. Então, por exemplo, se eu não sei a nota dos alunos, no caso é uma variável. Se eu soubesse esse valor, mas eu quero calcular, eu quero entender, ele seria uma incógnita. Então, é diferente uma coisa da outra, né, Rafa? Então, essa ideia de incógnita e variável, nós temos que entender basicamente. Variável pode assumir qualquer valor. Então, ela assume qualquer valor ali como a nota. Então, eu tenho vários alunos na sala, cada um assumiu uma nota. A incógnita, então eu poderia, o 1, por exemplo, seria, se a gente utilizasse uma letra, seria incógnita. É um valor fixo, né, Rafa? Ô Jonas, uma vez eu ouvi de uma pessoa que falou assim pra mim, né? Você é uma incógnita na minha vida. Sério? Sério, ela falou assim: você é uma incógnita na minha vida. É. Eu acho que ela não queria, acho que ela queria saber o que que eu significava na vida dela, não era? E você é único, né? Espero Sim, que você seja único na vida dela, né? mas acabou não dando certo, né, Jonas? Mas quando ela falou que eu era uma incógnita na vida dela, né? Aham, Ela quis dizer assim: eu não sei o que você quer comigo, né? aham. Enfim. Mas, enfim, a incógnita significa o que você quer encontrar. Você quer encontrar o valor, o significado daquela letra, Daquela daquilo que expressão. você quer Aham. achar, né? Isso mesmo, né? E também nós usamos algumas definições. Temos algumas definições, como nós colocamos no início da aula, algumas letras que a gente se utiliza, né? Não necessariamente é uma regra, mas a gente se utiliza geralmente de algumas formas. Então, por exemplo, aí, ó, para vocês. Então, por convenção, né? Por decisão, digamos assim, unânime, né? A utilização utilizamos algumas letras para simbolizar essa variável ou incógnita. Como, por exemplo, as letras do alfabeto A, B, C, sempre as primeiras, né? Porém, as últimas também do alfabeto são utilizadas, X, Y e Z. Por isso, muito se pergunta e falam, né? Muito se questiona, qual que é o valor de X, né, Rafa? Acho que vocês já devem ter ouvido isso, acho que ouvi bastante já isso, Aí né? eu até gosto de colocar nas perguntas assim, encontre o valor de X. É bastante usado. Né? Então, essa expressão, né, essa forma, essa ferramenta, fique bem claro para vocês que nós estamos utilizando a letra, no caso ali, essa incógnita, né, é um valor fixo. E a variável, né, um caso, um termo, né, que pode assumir qualquer valor. Vamos tentar fazer outro exercício para tentar fixar essa habilidade com vocês, né? Então, nessa atividade 2, nós vamos ter o seguinte. Então, uma família de Tina vai viajar para o estado do Acre. Eles moram no estado de São Paulo e iniciam a viagem bem cedinho. Tina sabe que o horário marcado pela família segue a hora oficial de Brasília. Consultou no celular, foi lá procurar e viu que a cidade de destino da viagem no estado do Acre, apresentava um fuso horário. Você sabe o que é fuso horário, Rafa? Eu sei, é que de acordo com a mudança, o seu deslocamento, o horário ele é diferente. Que nem, por exemplo, nós estamos às 9 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Isso mesmo. Ela muda, né? Conforme a localidade que você está no mapa, né? Mas nesse Conforme... raciocínio, no Acre seria 2 horas a menos? Isso, nós vamos chegar lá e vai acontecer isso mesmo, né? Ah, você E... vai pro Acre? Não, hoje não. Você falou, vamos chegar. Brincadeira, Jonas, continua aí. Hoje não. Então, nessa atividade aí, ó, que vocês estão vendo, é o seguinte. Então, nesse estado do Acre, né? Então, acontece esse fuso horário de menos 2 horas em relação ao horário oficial de Brasília. Além disso, eles passarão pelo estado do Mato Grosso,
onde o fuso horário é de menos 1 hora, em relação ao horário oficial, no caso de Brasília. Auxilie Tina a anotar essa informação elaborando uma expressão algébrica simples. Então, na primeira, o que ele quer? Que você represente a situação do horário oficial em relação ao fuso horário do estado do Acre. Então, eu quero saber ali como que você vai representar o horário deles. E na questão B, que represente a situação, no caso do horário oficial em relação, né, que é o horário de Brasília, do fuso horário do estado do Mato Grosso. Então, vocês respondam no chat as duas. A, qual que vai ser o fuso horário, utilizem uma letra. No caso aqui a gente vai utilizar uma letra depois para simbolizar e a gente vai explicar isso. Mas respondam A e B, né, Rafa? Lembrando que são duas respostas, mandem as duas respostas para eu ver se você acertou. Porque se você colocar A e depois de um tempo resolver escrever a B, eu vou achar que a resposta B é a resposta da A. Isso mesmo. Então coloque sempre as duas respostas junto no chat e eu vou estar acompanhando vocês. Quanto tempo, Jonas? Uns 3 minutinhos para eles. 3 minutos? Ok, bom trabalho. Olá pessoal, estamos de volta. Eu tinha perguntado para os alunos a nota, né? E muitos aqui colocaram a nota, né? Por exemplo, Guilherme, Danilo, Ana Júlia, Danilo, Vinícius tirou 9. Eu não vi nenhum 10, hein, Jonas? Mas eu vi muitas notas, acho que a maioria, talvez uns 95% dos alunos colocaram a nota superior a 5. Que Muitos bom. colocaram que não estão entendendo muito bem essa notação algébrica, né? Que a gente costuma chamar. Certo. Né? E aí colocaram A, B, C. Bom, será que eles entenderam que era de alternativa a pergunta? Não. Ou para escolher uma letra? Não. Bom, o André ele falou o seguinte, que se em Brasília o horário é 24 horas, no Acre é 22 e no Mato Grosso é 23. Ele colocou de uma forma simples, não colocou a expressão algébrica, mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, né, com a resposta, né? E poucos colocaram a resposta correta, que é a resposta que você vai comentar agora. Então, para essa resposta, nós temos que identificar qual que é a incógnita aí no caso, né? Qual que é o valor que ele pode assumir, né? Nós podemos olhar como a variável. A variável de hora, ela falou que saiu bem cedinho, mas ela não deu um horário definido. Ela não deu um horário certo, uma forma exata, sair determinada hora. Então, ela queria entender para qualquer pessoa, se fosse sair em determinado horário, que horário ia chegar lá. Na resposta aí para vocês, nós vamos olhar de algumas formas. Então, nessa resposta, vocês vão identificar o seguinte. Na A, eu coloquei de uma forma e utilizei uma letra. Então, a variável pode ser expressa por qualquer letra aí. No caso, a gente pode utilizar qualquer letra. Mas eu coloquei B de Brasília. Então, B menos 2, por exemplo, é o horário de Brasília menos 2. Poderia ser outra letra, poderia, como eu vou colocar no item B, poderia ser C de casa, poderia colocar S de São Paulo, ela poderia expressar qualquer letra nesse caso, tá? Na questão B, se você olhar certinho, nós identificarmos, é o horário do Mato Grosso. Então, ele é 1 hora a menos referente ao horário de Brasília. Então, ele colocou B menos 1, C menos 1, S menos 1. Então, eu poderia expressar de qualquer forma. Então, eu posso expressar de qualquer letra. Quer ver? Rafa, fala uma letra para mim. Uma letra R. R. Então, eu poderia colocar R menos 2 para A. E para B, eu poderia colocar R menos 1. Não, estaria errado, não é isso? Ah, entendi. E assim, sempre quando você pensar num horário, no caso da letra A, que é o horário em relação ao Acre, você pensa num horário e subtrai 2 horas? Isso mesmo. Então, qualquer horário. Então, por exemplo, se ela saísse aqui às 7 horas da manhã, então o horário, no caso A, seria 7 menos 2. 5 horas da manhã. Isso mesmo, lá seria 5 horas. Uma pessoa que não sabe o fuso horário, né? Aí ela vai chegar lá achando que é 7 horas da manhã e é 5 horas da manhã. Isso mesmo. Então isso é importante mesmo. saber, né? Sabe para o que é importante isso também, Rafa? E a gente pode comentar, é por causa da eleição, sabia? Na eleição, nós identificamos algumas coisas que é referente ao horário de votação. Então, tem o horário de abertura e o horário de término.
Como nós temos fuso horário dentro do Brasil, o Brasil é muito grande, né? Então, nós temos que utilizar determinados horários para também a votação. É até interessante depois ele conversar com o professor de geografia para explicar mais detalhado essa questão do fuso horário. Verdade, isso mesmo. É que nem você falou, pelo fato do Brasil ser tão grande, né? Aham, Ser um dos maiores países em extensão territorial, existe uma grande diferença de fuso horário dentro do isso próprio mesmo. país. Dentro do próprio, é isso mesmo. Então vamos para mais uma atividade para ver se a Vamos, gente consegue fixar essa habilidade, fechar ela e conseguir a gente caminhar para umas próximas. vamos. Na atividade 3, vocês estão olhando aí, tá assim. Sandra foi à feira comprar frutas. Então ela estava lá, foi comprar frutas. Passou em uma banca de banana e comprou 12 unidades. Quando estava na banca de maçã, pensou: só posso levar no máximo 20 frutas. Como podemos expressar algebricamente essa compra? Eu não quero saber, no caso, o número de maçãs. A gente já pode até depois fechar, mas eu quero saber uma expressão. Como eu posso escrever matematicamente, né, usando essa ideia de linguagem algébrica, como eu posso escrever essa compra? Número de bananas, número de maçãs, que tem que dar 20. Acho que uns 3 minutinhos para eles resolverem, Rafa. 3 minutos eu acho que é o suficiente, Jonas. Beleza, Eu vou. respondam, coloquem no chat a resposta da expressão, que aí o Rafa fala na hora que a gente retornar, tá bom? Bom. Olá, pessoal. Muita gente respondendo, Jonas. O Gustavo colocou F menos 20. O Samuel falou que não entendeu. Muitos colocaram a resposta 8, tá? Mas assim, a gente entende, pessoal, é um assunto complicado que Aham, vocês podem não entender o conteúdo, mas a gente não quer a resposta final. A gente quer a escrita algébrica. Eu acho que ficou claro para muitos, né, que ele comprou 12 e só pode levar 20, que é 8. uhum. Mas, assim, para um pouquinho de pensar num número, numa resposta final. Vamos ler a pergunta. Ele quer como podemos representar algebricamente essa conta. Se a gente achar que sempre a resposta é um número, sempre a resposta é instantânea, sempre a resposta é assim, no estalar de dedos, a gente pode ter muita dificuldade mais para frente. Porque se você não escrever a expressão algébrica em expressões mais, digamos assim, complexas mais para frente, você não vai conseguir chegar numa resposta. Mas enfim, falei demais. Jonas, vamos para a solução? Então, na solução aí, vai aparecer na tela de vocês, nós temos a expressão para resolução, que é uma expressão. Então, nós temos um número de bananas, no caso 12. Maçã, na primeira eu coloquei o M, que era para simbolizar a posição maçã, que dava, então somando as duas, né, dava 20. Mas a gente poderia utilizar qualquer letra. No caso ali, se vocês olharem, eu utilizei a letra X também. Então, 12 mais X é igual a 20. 8 é a resposta certa para resolver essa expressão. Mas tomem bastante ciência de utilizar a letra em momentos apropriados e momentos certos, né, Rafa? Isso, e aí eu vou até ressaltar também uma aula que vocês tiveram logo no começo sobre a organização dos estudos, os modelos de estudos, que principalmente ele mostra que a gente precisa fazer uma leitura muito crítica do exercício. Não adianta a gente ler Ana Teresa no texto e entender a natureza, né? É isso mesmo, prestar atenção no Não texto como funciona. tá falando, né? É isso aí. Tá bom? Gente, acho que por hoje é só, hein, Jonas? Por hoje fechou. Consulte o professor de vocês, né, de uma forma remota, façam as atividades do caderno do aluno, né? E assim, durante a semana a gente vai dar uma continuidade também nesse conceito de expressões algébricas. Nós teremos aula amanhã e teremos aula. Na quarta-feira. Amanhã terá aula, a volta de quem? Do Isaac. Do grande Isaac, o famoso Prent. Oh, o famoso Isaac. Tá bom? Agradeço muito a presença de todos, foi um prazer e continue os estudos, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom trabalho para vocês. Olá, pessoal. Ótimo dia para vocês. Bem-vindos, alunos, estudantes, professores, equipes escolares, amigos, pais, para mais uma aula de ciências, agora do 7º ano, com o tema propagação do calor.
Nós vamos apresentar para vocês uma habilidade que é a proposta da aula de hoje. Vamos lá para a habilidade. A habilidade é a número 3, utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores e isolantes na vida cotidiana. Explicar o princípio do funcionamento de alguns equipamentos, como garrafas térmicas, e outros, né? E construir soluções tecnológicas a partir deste conhecimento. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como vai ser a dinâmica da nossa aula de hoje. Então, preparem aí os seus cadernos, os seus lápis, canetas, para fazer as anotações, que vai ser muito importante que vocês anotem os conceitos que forem dados, os principais assuntos que nós vamos abordar, os exemplos. Então, como é que nós organizamos a aula de hoje para vocês? Na nossa aula, nós vamos assistir vídeos, nós vamos fazer reflexões, vamos fazer desafios de perguntas para vocês, onde vocês vão resolver atividades, observar o meio onde vocês estão e o meio externo, lembrando de onde vocês vivem, né? Do que vocês assistem, para fazer uma relação da aula de hoje. Vão fazer a interação no chat e também vamos dar dicas para vocês buscarem informações e também interagir com seus professores da escola, né? Que estão auxiliando vocês também. E eu vou apresentar aqui a professora que vai ministrar a aula e nós vamos num bate-papo bem bacana. Então, nós contamos com a interação de vocês, que é a professora Lídia Cecília. Professora Cecília. Eu sou a professora Cecília, professora de Ciências. É um prazer em conversar com vocês hoje sobre propagação de calor. Só que para entender propagação de calor, a gente precisa entender outras duas coisas. O que é a temperatura e o que é o calor, que são duas palavras diferentes e dois significados diferentes também. Então, vamos investigar, né, Probete, o que eles já sabem um pouquinho sobre isso, só que não é só uma pergunta. Eu vou fazer uma afirmação seguida de uma pergunta. Aí sim, vocês vão ter que primeiro prestar... O que é uma afirmação? É quando eu digo que aquilo é aquilo, pode ser verdadeiro ou falso, mas eu estou dizendo para vocês que aquela afirmação é verdadeira. Então, olha só, observe a pergunta. Primeira afirmação, né? Existe uma diferença entre temperatura e calor. A partir dessa afirmação, responda. Você sabe o que é temperatura? Vamos dar para eles 2 minutinhos para eles responderem? Respostas completas, tá, gente? Então, 2 minutinhos para vocês responderem o que é temperatura. Pessoal, eu estou observando aqui o que vocês estão colocando. Alguns, o Gabriel, a Mariana, o Kelvin, eles lembraram da palavra grau, né? E o João lembrou do calor. Mas, assim, nós gostaríamos que vocês complementassem mais. O que você sabe de temperatura? Então, grau é o que mais apareceu aqui. Respostas completas, né, calor. Pro? Vamos colocar o que vocês pensam sobre temperatura. O Matheus aqui, calor, frio, ele já começou a relacionar. Tem mais respostas, Pro? A maioria está só respondendo sim, hein, professora? Não estão dando exemplos assim do que lembra, não estão colocando uma palavra bacana para falar assim o que seria temperatura. Sei. Então é o seguinte, tudo isso que vocês pensaram, eu quero que vocês reflitam em tudo isso que vocês escreveram ou que só pensaram também e tentem compreender onde estava certo, onde estava errado a sua resposta. Para isso, eu vou explicar para você o que é a temperatura e o que é o calor, mas vocês vão observar uma imagem enquanto eu explico. Observem a próxima imagem. Olha só, gente, a imagem de uma fogueira. Nessa fogueira, onde que eu observo temperatura? Temperatura é o nível de agitação das partículas presentes ali naquela fogueira. Então, quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação dessas partículas, menor será a temperatura. E observe novamente a imagem. Onde que nós conseguimos visualizar, não é nem visualizar, mas como que eu posso falar para você do calor presente nessa fogueira? Professora, olha só, tem aqui o David, ele está falando... É quase a mesma coisa, calor. Aí o Kelvin também está indo na mesma linha lá. Ele falou de tempo, é uma coisa que transmite calor, então eles já estão começando a fazer. Legal, mas olha só.
A temperatura tem a ver com o nível de agitação das partículas daquele material. Então, lembra que eu acabei de falar? Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Agora, o calor é essa energia térmica em trânsito. Observe a imagem da fogueira. Na fogueira, o nível de agitação é a temperatura. Agora, quando você vai aproximando cada vez mais da fogueira, você não vai sentindo ali um calor, até a gente fala um calorzinho. Então, o calor é a transferência, é essa energia térmica em trânsito. No caso, quem é o corpo com maior agitação? A fogueira, que ela está mais quente. Nós usamos esses termos, quente e frio, para designar, né, grande agitação ou pouca agitação. E onde que está o calor? Está nessa energia em trânsito do corpo de maior agitação, que é a fogueira, para você, que é o corpo de menor agitação. Se você ficar perto da fogueira, você vai começar a ficar quente, quente, quente. Aí alguém chega perto de você, põe a mão e fala, nossa, você está quente. Aí é você que está com o nível de agitação das partículas mais alto do que essa pessoa. Então, de onde para onde vai essa energia térmica? De você para essa pessoa. Do corpo de maior agitação, maior temperatura, para o de menor. Só que a propagação de calor tem vários tipos. E são esses tipos que eu quero que vocês prestem bastante atenção no próximo vídeo, que vai explicar os 3 tipos de propagação de calor e é muito importante para o resto da conversa da nossa aula. Então, uma dica para vocês que vão assistir o vídeo, vamos ver, vocês que já estão no 7º ano, vão tentar organizar os pensamentos. Fica ali com um lápis na mão, com rascunho, né? Ali, conforme vocês vão assistindo, preste atenção no vídeo. Mas se vocês conseguirem fazer ao mesmo tempo que estão assistindo, não escrever, repetir as frases do vídeo, mas colocar as principais palavras-chave, vai ser muito importante para vocês. Com certeza, Pro. Vamos para o vídeo? Formas de propagação de calor. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Você lembra o que é calor? Calor é energia em trânsito. A energia que vai estar passando de um corpo que está num estado de maior agitação de moléculas, maior temperatura, que a gente fala de mais quente, para um corpo que está com uma menor agitação de moléculas, uma menor temperatura. Então, o calor é energia em trânsito. E a energia está sempre passando de um corpo para outro. Mas de que forma vai ocorrer isso? Ela pode ocorrer de 3 formas. Ela pode ocorrer na forma de condução térmica, na forma de convecção térmica e na forma de irradiação térmica. Vamos pegar as diferenças entre elas? Vamos pegar. Começando com condução. De que forma é que esse calor ele é propagado de um corpo para outro? Por proximidade. Um corpo com maior agitação de moléculas, maior temperatura, pela proximidade com outro corpo com menor temperatura, há então essa transferência de calor. Como vai ser? Olha esse exemplo. Eu tenho aqui, ó, uma queima, aqui um fogo, altíssima agitação de moléculas. Repare, pela proximidade com esse outro corpo, começou a ter muita agitação de moléculas, ó, muita agitação, muita agitação. Repare que as moléculas lá da ponta ainda estão nesse estado aqui, ó. Deixa eu dar a volta para você. Ela está assim, ó, pouco agitada. Está passando, está indo de um para outro, ó. Começou, aqui está a minha fonte que está emanando esse calor, alta agitação, eu vou agitando. Aqui ainda não chegou, mas vai chegar. Até que todo esse corpo, ele recebeu o calor emanado. Houve, então, um aumento de temperatura. Vai haver um equilíbrio entre todas essas moléculas. Todas elas estarão no estado de muito agitadas. Eu conduzi esse calor. Se eu estou com uma mão, aqui você colocou 30 graus. Gente, essa mão está fria. E você me dá a sua mão está quente. A gente une. Vai haver uma transferência de calor. De onde está mais agitado, de você para mim, por condução. Sabe ferro de passar? Alta agitação de moléculas, aquele metal está em alta agitação de moléculas, passando ali naquela roupa, rola então uma transferência de calor de quem está mais agitado para quem está menos agitado. Isso é um processo natural. A tendência é essa, sempre, não há controle.
transferência de quem está com uma maior agitação de moléculas para quem está menos, buscando o quê? Buscando um equilíbrio. E aí, vale a gente lembrar, e é muito importante falar, que existem materiais que são bons condutores de calor. Eles conduzem o calor com muita facilidade, como exemplo de metais, os metais de modo geral, grafite. Algumas substâncias com alguns ácidos, elas conduzem bem calor. Gente, isso esquenta fácil, conduz calor com facilidade. A gente enquadra, então, eles como bons condutores de calor. Se você precisa de uma ferramenta, vou fazer um ferro de passar, eu tenho que usar ali, então, algo que seja um bom condutor de calor, já que eu quero fazer isso. Agora, em algumas situações é o contrário. A gente não quer conduzir calor. Se eu estou ali fazendo uma sopa, estou cozinhando, eu não quero conduzir esse calor para minha mão, correto? Se eu pego uma colher de metal e começo a mexer, o que vai acontecer? A minha sopa está com alta agitação de moléculas, mais quente, vai passando esse calor para o metal e essa condução vai chegar até minha mão. Não é o que eu quero. O que eu tenho que usar então? Um material mau condutor de calor. Uma madeira, alguns materiais de silicone, alguns plásticos, eles são maus condutores de calor. Há uma dificuldade na agitação das moléculas dele. Então, para alguns fins, isso vai ser útil. Alguns desses a gente usa até com a ideia de barrar. Como assim? Os chamados isolantes térmicos. Isopor. Já usou aí uma caixinha de isopor? Quero levar para algum local para manter ali aquela temperatura. São materiais, como eles não são bons condutores de calor, então a troca é difícil entre eles. A troca com isopor é difícil. Já viu aquelas roupas próprias aí para mergulho, que há ali um suporte a pessoa usa? Gente, eu não recebi não houve tanta troca do calor do meu corpo com o da água. Eu mantive a minha temperatura. A gente fala que eles são os isolantes térmicos, porque não é fácil rolar uma condução, por exemplo, no caso do isopor. Logo, eles são usados para isolar aquele calor. Fica aí, o calor fica onde está, para que não haja essa transferência. Às vezes o que a gente quer é manter o frio, entre aspas. Como assim? Caixinha de picolé, você foi para a praia. Você não quer que ele derreta. O que você não quer na real? Que a alta agitação de calor do lado de fora do ambiente chegue no seu picolé. Logo, você usa quem? Um isolante. Então, ó, isoporzinho, calor de fora, por favor, não entre para cá. E se for o contrário? Eu tenho ali meus salgadinhos, quero mantê-los quentes. Eu estou querendo, então, que o calor fique dentro do isopor e não se propague, não seja conduzido para fora. Então, entender os bons condutores de calor e os maus condutores de calor, cada um vai ter a sua utilidade. Outra forma de propagar calor é por convecção. Assim, convecção dá uma ideia de um círculo, algo que está se movendo. E é isso. O calor em fluidos, no ar, na água, ele vai se propagar por convecção. Como é que vai ser isso? Você está aqui, ó, pega aqui o exemplo. Estou aqui, minha panelinha está no fogo. Já estou aqui por condução térmica, transferindo então o calor do meu fogo para a minha panela. Ela é de metal, ela é uma boa condutora de calor. Você, opa, está fluindo. Agora esse calor vai passar para o líquido. É uma água que tem aqui, que eu vou fazer meu macarrão. Vai rolar o quê? Essa condução então do metal, do fogo para o metal, e do metal vai rolar então a transferência de calor, mas para que haja a transferência de calor entre as moléculas da minha água aqui, ó, vai ser por convecção. As moléculas mais agitadas, o mais quente ele vai subindo e o ar frio vai descendo. A água quente subindo, água fria descendo. Até que com o tempo todo mundo está agitado, todo mundo está com a mesma temperatura. Você pode fazer esse teste com muito cuidado, com observação, com gente em casa, um adulto presente, está lá fazendo. Acabei de botar minha panelinha no fogo. Você colocou o dedo em cima aqui, ó, não chegou ainda. A convecção não chegou, a agitação de moléculas aqui ainda está frio, mas lá no fundo já está. Sabe, nem bota o dedo para não se arriscar, você dá aquela olhadinha, tem umas bolinhas lá no fundo, em cima ainda não tem. Vai rolar ainda a convecção. Começa então a agitação de moléculas, esse meu ar quente subindo e o ar frio descendo.
Outro exemplo, o ar. Ar-condicionado, o local ideal para ele é em cima. Você já foi num local que colocaram o ar embaixo? Por que o ideal é em cima? Porque o ar frio desce, ó, sobe, né? O ar frio desce e o ar quente sobe. Olha a convecção. Ar frio descendo e ar quente subindo. Olha o meu esquema aí, então, olha o meu ar frio, ó. Ar frio subindo aqui, o ar quente descendo, eu vou movimentando, até que eu tenho todo o ambiente numa mesma temperatura. Então, entendeu a convecção? Entendeu a importância do ar-condicionado lá em cima? Para esse ar frio descer e esse ar quente subir e depois dessas correntes de convecção trocar? É isso que vai acontecer. Isso acontece no mar. Também tem essa troca. Então, você pegou a convecção no mar. Eita, o ar frio subiu. O ar frio é mole. Água fria subiu. Essa água está um gelo. E vai continuar a troca ali, até uniformizar aquela temperatura. Lembre-se, o que está sendo propagado é calor, a agitação de moléculas, energia. E ela vai, mas essa água está muito fria. Ela tem uma temperatura, está se agitando um pouco, mas está. E aí um outro exemplo é a irradiação. Na irradiação térmica rola a transferência de calor? Sim, mas essa transferência ela não precisa de um meio para se propagar. Aqui eu estava falando de fluido, de água, de ar. Não preciso. Na irradiação eu não preciso de contato, eu não preciso de meio. A energia ela vai vir de um corpo para outro, independente do meio. Nossa maior fonte de calor da nossa Terra, quem está transferindo essa energia para manter a vida na Terra, quem é? Ele, o Sol. Repare, o Sol está lá, altíssima agitação dos gases e está liberando para a gente essa energia. Fora da Terra não tem ar. Eu não preciso desse ar para propagar e essa energia está chegando aqui, esse calor chega até nós. Vamos pegar um exemplo mais amplo de tudo isso aí acontecendo? Você está lá, praia, areia, sol. O sol está fazendo irradiação térmica, o calor do sol está chegando. Esse calor do sol chegou até aquela areia, correto? Alta agitação, areia quente. Você encosta um pouquinho o teu pé na areia, daqui a pouco você levanta, tá quente. O que rolou? Da areia para o seu pé, rolou uma condução. Você encostou na areia, o calor da areia passou para você. E o mar? No mar também vai acontecer, só que o mar, como alguns ambientes, a transferência de calor ela é mais lenta. Na areia é muito rápido, no mar ela é bem mais lenta. Então até essa agitação chegar, essa água aumentar de temperatura, já está até a noite. Aí à noite o mar fala assim, essa água está até mais quentinha à noite do que de dia. Eu tive então a transferência de calor mais lenta, mas aconteceu. Na areia foi muito mais rápido. Então eu tive radiação, eu tive condução. E no mar, de forma mais lenta, eu vou tendo ali uma convecção. Tranquilo? Pegou aí as 3 formas de transmissão? Condução, convecção e irradiação. Tranquilo? Ficamos aqui na nossa aula, fechamos e até a próxima. Tchauzinho! Anotações feitas, muito bacana, várias interações aqui e já pegaram alguns conceitos. Fizeram uma pergunta, mas já foram colocando o que eles entenderam. Muito interessante aqui, olha, o Caio e a Rafaela, vou até colocar, se fizer responder separado, mas eles colocaram 2 pontos muito importantes. O Caio fala, é uma grandeza física e a Rafaela, energia cinética. Então, Legal. grandeza física e energia cinética tem a ver com esse assunto que nós estamos falando? Super, Probete. Kai e Rafaela perguntou, né? Isso. Kai e Rafaela, eu vou explicar e vocês vão entender, vocês vão conseguir concluir tanto na pergunta quanto na afirmação que vocês fizeram, onde que está ali a informação correta. Olha só, lembra que eu falei que a temperatura é o nível de agitação das partículas ali de um corpo? Sim. Eu tenho ali a energia cinética daquelas partículas. Então, a temperatura é uma grandeza física que mede a energia cinética dessas partículas. A gente pode perceber isso quando a gente esfrega as mãos. Quanto mais a gente esfrega,
ele vai mudando a temperatura. É o que acontece ali com as partículas. E vocês observaram que no vídeo a professora explicou sobre os bons e maus condutores. Eu trouxe aqui utensílios que nós usamos na nossa casa e que a sua mãe ou você, muito esperto, para não queimar a mão, pega o utensílio certo caso você vá mexer numa coisa com alta agitação, com alta temperatura. Quando nós utilizamos um utensílio, quando tem o metal e a madeira, é porque a madeira é para evitar que a gente queime a mão, porque ela é um mau condutor térmico. Já o metal, ele é um bom condutor. Imagina se tudo isso aqui fosse de metal, e aí eu ficasse ali no fogo, mexendo, ele ia esquentando por condução. Encostei no fogo, propagação de calor por condução, ele ia queimar a minha mão. Agora, se eu mostrar estes dois utensílios, qual que poderia queimar mais facilmente a nossa mão? O que não tem o mau condutor. Então, nós utilizamos os bons e maus condutores para o nosso dia a dia. Aqui eu também tenho uma garrafa térmica. A garrafa térmica, normalmente a gente usa para guardar o líquido quentinho, mas você também pode colocar ele gelado e mantê-lo gelado. Porque pode ser, lembra, nível de agitação, alta temperatura. Agitação, pouca temperatura. E as garrafas térmicas, elas são fabricadas para evitar a propagação de calor. Então, tem vários jeitos, várias garrafas, mas muitas delas são feitas de vidro por dentro, porque o vidro é um mau condutor. Muitas têm um espaço entre as paredes, tem 2 ou 3, depende da garrafa. E ali eles tentam criar um vácuo, né? O vácuo é com a ausência de matéria. Às vezes é quase ausência. Mas, professora, e aqui eu tenho que abrir? Exatamente. A tampa, ela também vai prevenir a propagação de calor. Não é 100%. Né? A garrafa térmica consegue preservar por horas. Pode ver que a mãe fala, fechou a tampa da garrafa? Por que fechou a tampa da garrafa? Porque se você abre, você pode... O calor, lembra? O calor, energia térmica em trânsito. Então, o calor vai sair do local de maior agitação para o de menor agitação, que é a atmosfera. Pronto, olha só. Essa garrafa térmica, por acaso, é de alumínio ali, mas geralmente eles usam plástico, né, em volta da garrafa. Mas o Lucas Felipe, ele colocou lá, ele falou do papel alumínio, então por isso que eu fiz essa relação com o alumínio. O alumínio, então, ele também é um exemplo de que tipo de matéria dentro da... Então, todos os utensílios que nós utilizamos, pode ver, quando a mãe vai colocar um assado no forno, ela coloca ali o papel alumínio. Certo? Tudo que... É que nem o cobertor. Pensa no cobertor. O cobertor deixou o seu corpo quente. Na verdade, ele só concentrou o calor do seu corpo. Pode ver que quanto mais coberta nós colocamos, maior é a concentração daquele calor. Ele impede a propagação de calor de um ambiente para o outro. Então, vamos, nesse momento... ver se eles fizeram a mesma relação desse vídeo? Vamos, agora vocês já sabem o que é calor e o que é temperatura, né? Então, olha só a próxima pergunta que a gente quer fazer para vocês. Agora, depois das explicações, você saberia dizer qual a diferença entre temperatura e calor? É você que vai responder agora, mas de forma completa, tá, gente? A gente já sabe várias coisinhas que vocês já foram conversando aqui com a gente, dando até perguntas que vocês fizeram de forma completa. Eu quero que vocês agora falem pra gente qual a diferença entre temperatura e calor. 2 minutinhos, Pro? Isso, vamos lá. 2 minutinhos. Estou aqui observando as respostas de vocês aqui na interação. Tem alguns alunos que estão assim ainda meio com dúvida. Eles estão perguntando, mas não é a mesma coisa? Ainda tem algumas dúvidas. Mas aí tem alguns que estão colocando. Calor é a energia total das moléculas. Aí o outro. Calor é partículas? É as dúvidas que estão. Então, vamos lá organizar um pouquinho aqui. Tem pessoas ainda que estão meio na dúvida para dar um diferencial entre calor e temperatura ainda, né? Mas tem muita gente falando que calor, o Leandro, por exemplo, calor é a energia total das moléculas. O Davi deu exemplo, né, da temperatura. Aí ele está fazendo essa relação tanto em relação ao calor do sol ali,
Está falando do sol e da temperatura do corpo. Mas, assim, eu vejo ainda que está faltando vocês assim, aprimorarem nas definições de vocês. A professora podia dar, então, uma Ajuda, ajuda para claro. eles? Ó, vamos recapitular? Quando a gente fala de temperatura, estamos falando da agitação das partículas, das moléculas, das partículas que formam aquele corpo. Lembra da fogueira? Ali as partículas estão muito agitadas. Como elas estão muito agitadas, a energia cinética delas é muito grande. Então, o que acontece? Energia térmica elevada. A temperatura, então, tem a ver com a agitação das partículas de um material. O calor é essa energia sendo transferida de um corpo de maior agitação, com maior temperatura, para o de menor. Quer ver? Quando eu encosto aqui no metal, eu falo, nossa, ele está frio. Mas eu falo que ele está frio por quê? Porque na minha mão eu tenho uma grande agitação, quer dizer, uma grande não, maior agitação do que no metal. Então, no caso aqui, entre a minha mão e o metal, de onde para onde vai essa energia térmica do corpo de maior agitação, de maior temperatura, que é a minha mão, para o corpo de menor temperatura, que é o metal aqui do garfo. Certo? Então, temperatura, agitação das partículas. Calor é essa energia sendo transferida de um corpo para o outro. Legal. Então, para a gente prosseguir, olha só que bacana. O Cauê, ele colocou assim, a temperatura pode ser considerada como... melhor, vou pegar a resposta da Esther. A Esther coloca o seguinte, temperatura é medida. Olha que interessante. Aí o Cauê fala que a temperatura ela pode ser analisada, né, avaliada ali, como a partir de uma medição. Então, é até interessante porque a professora preparou escolheu ali uma figura que vai ajudar um pouquinho, que tem a ver com esse assunto que nós estamos falando aqui. Tem sim. Observem a próxima imagem. Observem, esse aparelho, nós medimos temperatura. Que aparelho que é esse? O termômetro. Professor, o que são aquelas letrinhas K, C, F ali em cima? São as escalas termométricas. Nós temos 3 tipos de escalas termométricas diferentes, usadas até em locais diferentes pelo mundo. E aí que já está o desafio. Vamos já passar uma tarefinha aqui, um desafio, que eu quero que vocês pesquisem, né? Quais são essas escalas termométricas? Qual é a origem dela? Quem criou essas escalas termométricas? E agora observem a próxima imagem, depois do termômetro. Tem a imagem, Pro? Depois do termômetro. Isso. Quando a gente olha, Probete, a gente quer ver o quê? Que quando a gente vai querer saber como que vai estar do dia seguinte, a gente quer saber o clima ou a gente quer saber o tempo do dia seguinte? Isso é um outro desafio. Quando a gente quer saber se vai estar sol, se vai estar chuva, a gente vê, vou até dar uma dica, a gente observa a previsão do tempo. Então, esse é um outro desafio para depois vocês mostrarem para os seus professores, quando retornarmos, qual é a diferença, né, entre clima e tempo. Ó, são 2 desafios. As escalas termométricas, suas origens, né, quais são elas, e também qual é a diferença entre clima e tempo, porque são palavras diferentes com significados diferentes. Então, só um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho, nas 2 imagens que foram passadas e tudo que nós falamos. Então, quando nós falamos de termômetro, então ali é um instrumento, né, para medir a temperatura. Para medir a temperatura. E então, assim, a dica de vocês é para ver a história da ciência ali. Então, a dica que os seus professores vão ajudar vocês, então os professores que estão assistindo, estimulem seus alunos para essa pesquisa da história da ciência, Sim. e saber a importância do termômetro. E na outra ali, vocês viram, dá para voltar um pouquinho rapidamente na figura? Isso, nessa figura que mostra ali quando a gente fala que a gente acorda, como que está o tempo hoje, né? Qual é a E aí tem previsão? várias informações. Então, aí geralmente que está no aplicativo do celular, ou é num lugar que a gente vê no jornal. Tem várias informações nessa figura. É outra dica que os professores é importante colocar para saber tudo que tem lá. Tem Soalheiro, que estava lá na figura, é o nome da cidade, né? Aí tem o 30 graus, que tem aquele, o grau Celsius ali, que tem a ver com o termômetro, né? E, então, assim, dicas, preste atenção onde vem as informações também com temperatura.
Só que agora, como é uma aula de ciências, nós temos aquela parte bacana que vocês adoram, que é o quê? Os experimentos. Professora Cecília, tem experimentos hoje? Oh, claro que tem, sempre tem, né? Então, vamos observar um tipo de propagação de calor. Não vou falar nada, eu só vou fazer o experimento e toma cuidado que talvez você assuste. Então, se a sua mãe assustar lá da cozinha, não estranhe, porque talvez até a professora também assuste, porque eu vou usar bexigas. Então, tudo pode acontecer, né? Então, aqui, gente, ó, quando eu tenho a chama, energia térmica alta, né? Ó, agitação, energia cinética das partículas alta. Lembra da propagação de calor? Não vou falar nada agora não, hein? Ó, toma cuidado. Eu sempre assusto. A professora, quando ela assusta, ela dá risada. Não ligue. Você vai querer fazer uma pergunta para eles já associarem enquanto você faz o experimento? Vou sim. Eu quero que, ó, aqui eu tenho uma bexiga vazia. Vazia não, né? Vazia não, porque ela está cheia de ar, né? Que eu assoprei e enchi a bexiga. Aqui essa bexiga tem ar e água, certo? Acho que dá para vocês verem. Vou colocar as duas bexigas na mesma distância das velas, não vou encostar na vela, então já fica a dica, lembra que tem uma propagação que você tem que encostar os materiais, né? Para ocorrer aquela propagação, outra não. Vou aproximar e a professora já vai até fazer aquela cara, porque, mas eu não vou encostar. Então, pera só um pouquinho, Todo mundo professora. aí vai assustar. Professora, medo. só para eu pensar. Então, você vai fazer um experimento, eles vão ter que pensar o que está acontecendo nesse experimento Sim. baseado naquele vídeo que assistiu, que tem os 3 Sim. tipos de propagação de calor. Isso, lembra das 3 propagações? Condução, convecção e irradiação. Então, vamos lá. Não vou encostar, hein? Ai, ai. Falei que eu ia assustar. Porque, ó, não vou falar nada agora, hein? Eu quero que vocês respondam. Qual tipo de propagação que aconteceu aqui? Vamos lá? 2 minutinhos para eles responderem? 1 minutinho só, né? Coloque Um a minuto. pergunta lá para vocês. Então, vamos lá para a pergunta. Ah, não, A outra. Não, essa pergunta é outra. Eu quero só que eles respondam o que aconteceu aqui mesmo. Mas Isso. vamos responder já? A aula é rápido, né? Aqui tem que ser... Tá acabando a aula, ó, 3 minutinhos para acabar a aula. Enfim, gente, olha só. A agitação da partícula aqui da chama, o que aconteceu? Irradiação. Eu não encostei. Então, querendo ou não, ela chegou até a bexiga. Vamos ver se alguém acerta. Qua- Você vai Sim, explicar pode falar. primeiro ou eu já posso falar as respostas que eles estão falando eu aqui? quero que eles O respondam. pessoal está falando que é condução. Condução, se eu tivesse também encostado. Professora, pode, quando ele encosta na bexiga, a partir da bexiga para a água, pode ser condução ali, aquele calor do plástico aqui, no material da bexiga para a água? Pode. Mas está vendo que eu não encostei? A chama, lembra que eu dei o exemplo da fogueira? Ali você tem quanto mais perto, mais quentinho, mais longe. Então, aquele calor está irradiando até você. Certo? Isso, o Tiago, a Natan já estão colocando que é irradiação. Isso. Eles Quer acham falar? que talvez o pessoal até está vendo que uma vela apagou, porque eles pensam, não é que encostou, é que quando estourou a bexiga, Isso. o ar Lembra que eu falei movimentou. que tinha ar aqui dentro? É como se eu chegasse aqui e fizesse isso daqui, ó. Assoprasse a vela. Mas ao invés de assoprar com a boca, né? O ar que estava aqui dentro da bexiga. O Caio está falando, houve alguma condutividade aí? Lembra que eu falei? A partir da hora que eu estou falando de um material encostado no outro, sim. Essa bexiga também, uma hora ela ia estourar? Ia ficar fraquinho aqui o material, né? Na verdade, ia fazer uns furinhos, a água ia começar... Por quê? Por que, professora, aqui não estourou tão facilmente? Porque a água, a condução térmica, a propagação, ela não vai ter um equilíbrio, que nem vocês viram no vídeo. Então, até ela atingir o equilíbrio aqui com a água e ainda transferir esse calor todo para a bexiga e tudo... É diferente em relação ao outro material que eu tinha apenas bexiga e gás. Então, a resposta certa? Neste caso aqui, como eu não encostei para estourar, irradiação. Legal. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa aula? Vamos lá para a sistematização? Vamos sim. Temperatura é o nível de agitação das moléculas presente em um corpo. É uma grandeza física. Ó, lembra? Alguém perguntou isso durante, né? Isso. Portanto, pode ser medida. Calor é a energia térmica em trânsito do calor do corpo de maior temperatura, maior agitação, né? Para o de menor.
Menor Então, o quê? Menor temperatura. Isso ocorre quando sempre para ter calor, eu tenho que ter uma diferença de temperatura. então num contexto geral, propagação de calor seria? A transferência, né, dessa temperatura, dessa agitação, dessa temperatura, energia térmica de um corpo de maior agitação para o corpo de menor agitação. Isso aí. Muito bom, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Tem uma dica para os professores fazerem a complementação, que tem um exercício no caderno do aluno. Então, pode ser que os professores vão colocar para vocês, ali na página 23 do caderno do aluno, que o professor pode estimular para vocês. Então, foi uma ótima aula. Obrigada, professora. De nada, foi um E bom prazer. estudos para vocês. Olá, bom dia, alunos. Hoje nós teremos mais uma aula sobre música do componente curricular arte e hoje nós estaremos falando para vocês, né, sobre instrumentos musicais. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a mediação com vocês aqui pelo chat e apresento a vocês a professora Fernanda. Bom dia, professora, Bom dia. que irá conduzir a aula. Bom dia para todos. Pessoal, então, essa é uma aula para o 7º ano. Nós vamos falar sobre instrumentos musicais. Essa aula que a gente está lecionando aqui, ela está no caderno do professor e no caderno do aluno, tá? Então, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é analisar instrumentos acústicos, percussão, sopro, cordas e fricção, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. E nós já vamos começar com um chat, uma participação sua. Quais instrumentos musicais você conhece? Escreve aqui pra gente. Então, gente, voltando aqui pelo chat, tá? Vamos ver aqui as respostas de vocês, professora. Olha só. O Ian cita o piano. Mariana, flauta. Vinícius, tambor. Ana Clara, guitarra e piano. N, bateria. Vinícius, banjo. Samuel, violino. Isabela, viola. Daniel, saxofone. E Felipe, sanfona. Legal, o pessoal do 7º ano está bem afinado. Tudo que vocês falaram aí está muito certo. E agora a gente vai falar sobre o que é uma definição de instrumentos musicais. Então, pessoal, instrumentos musicais são aparelhos construídos ou adaptados para produzir sons musicais. O que a gente pode considerar como sons musicais? Alguns parâmetros como altura, duração, intensidade, timbre, entre outros, tá? Pessoal, como essa é uma aula que é um recorte do livro, então, às vezes, a gente deixa algumas coisas de fora mesmo. É só um recorte e a gente fala somente de algumas coisas. Então, existem 3 tipos de instrumentos musicais. Antes, eu vou falar sobre os instrumentos musicais acústicos, tá? Os instrumentos musicais acústicos são aquele que eles são repercutidos na sua própria caixa de ressonância. Então, para a gente entender melhor, o que pode ser, por exemplo, o atabaque, o xilofone, a harpa, o violão, a flauta e o triângulo são alguns exemplos, tá? Como eu disse para vocês, são só recortes, existem vários outros instrumentos musicais. Vamos falar um pouquinho sobre as famílias dos instrumentos musicais, que são chamados de naipes. Os instrumentos musicais, eles podem ser separados de acordo com suas características, chamados de naipe ou famílias de instrumentos. Antes de eu falar para vocês quais são essas famílias, eu vou testar o conhecimento musical de vocês num quiz musical. Então, como que a gente vai testar os conhecimentos? Eu vou passar algumas imagens para vocês e vocês vão me responder pelo chat sobre os nomes e famílias, tá? Então, vamos começar. Eu vou passar a primeira imagem. Já pode ir escrevendo no chat. Qual a família que vocês acham que são esses instrumentos musicais? Vou passar para a próxima imagem, tá, pessoal? Vamos lá. Esses instrumentos musicais, o que vocês acham? De qual família vocês acham que é? Pessoal, não tem medo de errar, não, viu? Escreve o que vocês acham, a gente tá aí para aprender. Mais uma imagem.
E agora eu vou dar 2 minutos no chat para receber as respostas de vocês. Então, gente, voltando aqui com as interações do chat, tá? Olha só, professora. O Luiz Felipe cita a bateria. Giovana fala da família do sopro. Renato, família ou naipe da percussão. Guilherme, bateria, corda e sopro. Nicolas cita o naipe das cordas. Letícia, o naipe dos metais. E a Maria, o primeiro instrumento ela diz que é percussão. O segundo é cordas. O terceiro, sopro. O quarto, percussão. O quinto, cordas. E o sexto, cordas também. Nossa, pessoal, vocês estão muito afinados. Estou gostando de ver. Pessoal, só para quem chegou agora, a gente está dando uma aula sobre instrumentos musicais para o 7º ano, tá? Vamos lá, agora a gente vai falar sobre... Agora eu vou explicar sobre o que seriam os instrumentos. Vamos começar com os instrumentos de sopro. São aqueles que são soprados, aí fica fácil a gente lembrar, né? E eles podem ser divididos em madeira, que são instrumentos com corpo ou palheta de madeira no bocal. Entra o ar e produz o som. São alguns exemplos, tá, pessoal? Flauta, saxofone, flauta de pan, entre outros. Como eu disse, é só um recorte. Vamos lá. Metais. São instrumentos com corpo de metal e são eles: trompete, tuba, trombone, gaita, como novamente eu falei, entre outros. Vamos lá. Instrumento de percussão. São os instrumentos que produzem som através de batidas ou movimentos. Exemplos: atabaque, tambores, xilofones, ganzá, bateria, entre outros, tá, pessoal? Instrumento de fricção. Instrumentos que produzem sons através de fricção. Reco-reco, afoxé, xequerê, cuíca, tá? Instrumentos de corda. São aqueles que criam som através da vibração das suas cordas, enquanto são tocados. Podem ser tocados de diferentes formas: dedilhado, palhetadas, raspadas ou beliscadas, ou até batidas. Fazem parte desse grupo bandolim, cavaquinho, harpa, berimbau, violão, ukelele. E se você lembrar de outros, vai colocando aí na lista. Vamos lá, pessoal, para mais um slide. E mais uma pergunta para vocês. O piano, que tipo de instrumento é? E o violino, que tipo de instrumento você acha que é? Vou deixar 1 minuto para vocês responderem aqui para a gente. Bom, voltando aqui, né, com a moderação do chat. Olha só, professora. O Vitor, ele cita que o violino é um instrumento de corda. O Davi cita que o piano também é um instrumento de corda. A N diz que os dois aí são instrumentos de cordas. A Sofia fala que o violino é instrumento de cordas. Muito bom, pessoal. É exatamente isso. Só que assim, o piano, ele é um instrumento de cordas percutidas. Então, é através de um sistema de teclas. Então, o músico, ao tocar o instrumento, ele pressiona as teclas, levantam os martelos, e aí eles batem nas cordas esticadas, produzindo o som. O violino já é diferente, é um instrumento de cordas friccionadas, com um arco, nos quais o músico usa esse arco para raspar. E aí, com esse atrito, produz-se o som. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Agora a gente vai para mais um chat, mais uma interação. E eu queria saber se vocês sabem o que é
timbre. Vou dar 1 minuto também para vocês responderem para mim o que é timbre. Voltando aqui com a interação pelo chat, o Henrique cita que são cordas das vozes. E o Felipe está dizendo que são características sonoras. Mas, ao mesmo passo, professora, muitos estudantes aqui, né, colocaram que não sabem o que é timbre. Bacana, pessoal. Vamos fazer um breve recorte do que é timbre. Então, o timbre é uma característica do som de um instrumento musical ou qualquer fonte sonora. Então, a gente pode dizer que é a cor do som. É uma frase que eu gosto bastante. Trata-se da qualidade do som, que possibilita distinguir aqueles de mesma altura e duração produzidos por 2 instrumentos sonoros diferentes. Para Márcia, o que a gente pode falar mais sobre o timbre? Bem, o timbre é exatamente isso, né? O timbre são as características dos sons, ou seja, é aquilo que dá identidade ao som, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui claro. Cada pessoa possui um timbre vocal diferente. Por exemplo, o meu timbre vocal é um, professora, o seu, professora Fernanda, é outro, o dos nossos amigos, né, nossos alunos que estão em casa nos assistindo é outro. Então, é o que dá para você a identidade da sua voz. São características próprias. Cada voz tem uma característica própria, assim como cada instrumento musical também possui aí características bem próprias, né? Inerentes aí a cada estilo de instrumento, no caso, tá bom? Pessoal, a gente pode tentar fazer um exercício em casa, depois que a aula acabar. Você fecha o olho e fica prestando atenção nas vozes das pessoas que moram na sua casa, até mesmo dos animais de estimação. Quem tem 2, vai vendo, só de olho fechado, quem será que está lá na sala, quem está no quarto, é a mamãe, é a minha irmã, é o cachorro. Isso já faz você começar a ter um ouvido mais afinado para os timbres. Agora a gente vai para um exemplo de timbre, a gente vai escutar um trecho de uma música e depois a gente volta a conversar. Pronto, pessoal, escutamos a música. Só retomando, pessoal, nós estamos dando aula para o 7º ano sobre instrumentos musicais. Então, pessoal, agora é a hora do chat. Eu queria que vocês me contassem que música que é essa, se você conhece, da onde que você conhece, que tipo de música será que é essa?
Eu vou dar 2 minutos para vocês me responderem essas 3 perguntas. Que música é essa? Onde você conhece ou se você nunca ouviu? E que tipo de música é essa? Quais os instrumentos musicais será que foi tocado nessa música? Bom, voltando aqui com a interação do chat, né? Olha só, professora, a Naomi cita, né, que a música que nós ouvimos anteriormente é uma música de circo. O Cauã cita o piano, o instrumento, né, que ele ouviu aí sendo tocado. O Alan fala que é música instrumental. O Samuel cita que é uma sinfonia. E vários estudantes aí responderam circo e alguns nunca tinham ouvido esse tipo de música. Bom, pessoal, essa música foi para a gente dar exemplos de timbres diferentes, né? Muito legal que vocês detectaram alguns instrumentos musicais. Agora a gente vai voltar um pouquinho com a professora Márcia, ela vai explicar um pouquinho mais sobre os naipes. Se puder voltar no slide dos instrumentos musicais, assim os alunos vão acompanhando. Bom, vamos lá, gente, né? As respostas aqui, lembra da primeira interação do nosso chat? Olha só, né? Nós temos aí a bateria, é um instrumento, né, de percussão, tá? O violão, ele é um instrumento de corda dedilhada, certo? O saxofone, ele pertence ao naipe dos metais. E aí o chequerê, né? Ele pertence aí também à família da percussão. Tá? O violino são cordas friccionadas com arco. E o piano, né, que é o meu instrumento, ele é corda percutida. Certo? E aí você tem, né, todos esses naipes. Né? Os naipes, professora, como você citou antes, são famílias, né, de instrumentos. Tá? E cada família desta, ela é organizada dentro de uma orquestra de acordo aí, né, com a sua sonoridade. Portanto, os instrumentos de sopro nós dividimos em 2 naipes principais, que são madeiras e metais. Os instrumentos de madeira, geralmente, são aqueles instrumentos que têm o som mais melodioso e que, originalmente, eles eram feitos em madeira, como, por exemplo, as flautas. Né? A pessoa fala assim, mas, professora, a flauta transversa ela é feita de metal. Como que ela está no naipe das madeiras? Né? O clarinete é a mesma coisa, ele é de metal. Né? Aí a gente explica exatamente isso. Esses instrumentos, quando eles foram criados lá atrás, eles eram todos feitos em madeira. E até hoje, a qualidade de timbre dele, né, a qualidade do som, ele tem aquele som mais amadeirado, mais melodioso. Diferente do naipe dos metais, por exemplo. Né? O naipe dos metais, ele apresenta uma sonoridade metálica, né, e mais estridente, mais... digamos assim que ele tem uma dinâmica de som um pouco mais encorpada que os instrumentos de madeira. Tá? Ele não é tão suave o som, é um som mais forte. Né? O ataque desses instrumentos ele é mais potente. Tá? E esses instrumentos, claro, eles sempre foram feitos em metal. Aí você tem tuba, trompete, trompa, trombone, saxofone, enfim. Todos esses aí são instrumentos de metal. Certo? Aí nós temos ainda a família das cordas, que elas podem ser tanto friccionadas com arco, que é o caso aí, né, da família dos violinos, viola, né, o contrabaixo acústico, o violoncelo, todos eles são cordas friccionadas com arco. Nós também temos a corda percutida, no caso do piano, como você bem explicou, né, através do funcionamento do mecanismo, conforme nós acionamos a tecla. Esse martelo dentro da caixa, né, de ressonância do piano, ele bate na corda que está lá, né, tensionada ali, e aí você tem o som. Tá? E além desses instrumentos, né, nós temos também, dentro da orquestra sinfônica, nós temos também as cordas dedilhadas, assim como na música popular. Tá? Um exemplo de corda dedilhada é a harpa. Né? A harpa, como a guitarra, como o violão, né, o violão de nylon, de aço, todos eles, a guitarra, todos eles são aí cordas dedilhadas. Tá? E aí, por último, nós temos ainda o naipe da percussão, que são todos os instrumentos que são batidos, friccionados, chacoalhados, enfim. Né? Aí nós temos xilofones, nós temos o triângulo, né? Nós temos os tímpanos, né? E a caixa clara, enfim. Nós temos vários instrumentos aí
que fazem parte deste grande naipe aí da percussão. Legal. Pessoal, foi uma volta pelos instrumentos musicais. Claro que nós temos depois que pesquisar mais, tem muitos mais outros instrumentos. Eu assim, ainda pensando no timbre, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês pensassem na música preferida de vocês. Não importa qual seja o ritmo, o estilo. Eu quero que vocês me digam, quando vocês pensam nessa música, qual é a cor que vocês pensam quando escutam essa música. Eu vou dar 2 minutos para vocês me responderem qual é a cor e o sentimento. Pode me colocar a cor e o sentimento quando você escuta a sua música preferida. 2 minutos. Bom, voltando aqui com as interações pelo chat, professora, a Maria Luísa responde que a cor roxa para ela simboliza tristeza. A Lorena fala que o azul para ela indica raiva. O Henrique fala que o vermelho para ele simboliza o amor, que é assim que ele se sente quando ele ouve as músicas que ele mais gosta. A Karen fala que o azul para ela simboliza felicidade. O Gustavo, ele sente a música que ele mais gosta como dourada, trazendo felicidade também. O Vitor fala do azul, né, e refere-se à alegria. E a Mayra fala que o amarelo é a cor da música dela, né, das músicas que ela mais gosta, e que transmite para ela uma sensação de paz. Olha só, pessoal, da mesma forma que os sentimentos de vocês têm cores diferentes, uma aluna falou que o azul traz determinado sentimento, por exemplo, para mim o azul me traz calma. O timbre é a mesma coisa, são diferentes, os timbres são diferentes, da mesma forma que os nossos pensares são diferentes, o que a gente pensa das cores são diferentes. Tá? A nossa aula está chegando ao fim. Eu vou deixar só mais 1 minuto no chat para vocês tirarem alguma dúvida, tá, sobre o que a gente conversou até agora. Bem, olha só, gente, nas dúvidas aqui, né, o Pedro está perguntando, né, é difícil tocar piano, professora? Bem, nenhum instrumento, Pedro, é necessariamente difícil, tá? Eu, como pianista, eu posso te falar que o piano, para que você, assim como, não só o piano, mas qualquer instrumento musical, você tem que dedicar-se, né? Você tem que ter tempo de estudo. Geralmente, você tem que deixar sempre 1 hora por dia, né, para você poder praticar. Por quê? Quando você fica muito tempo sem praticar, você perde o que a gente chama de fluência. Né? Você começa a perder, né, no nosso caso, né, a questão da empunhadura das mãos correta, né? Você começa a semitonar notas, por exemplo, e isso é bem complicado. Né? Agora, se você, né, está sempre ensaiando, sempre estudando, né, se você se dedica, não é difícil, não. Tá? O piano, as pessoas pensam que ele é mais difícil que os outros instrumentos, porque dentro do piano a gente consegue, né, reproduzir aí a sonoridade de todos os instrumentos, né? Uma vez que ele tem uma extensão, né, bem maior que os outros instrumentos aí. Só que não, tá, ô Pedro, não é tão difícil não. Nada difícil desde que você se dedique, né? E se você, né, quiser aprender, eu acho bem válido, bem interessante, né? Procure aí o seu professor da sua escola, né? Converse com seus pais, de repente, né, um conservatório, alguma coisa, é bem interessante, tá? É um mundo fascinante da música. Depois que a gente aprende, que a gente começa a fazer, nunca mais você quer sair dele. Bom, pessoal, tudo é treino e prática, né? Para tudo, para estudos, para tudo. Bom, nós já chegamos ao final da nossa aula. Eu só vou retomar o que a gente aprendeu hoje, tá, pessoal? Então,
Nós analisamos instrumentos acústicos, percussão, sopro, cordas e fricção e suas características. Fizemos apreciação musical, reconhecendo os timbres e reconhecemos características de alguns instrumentos acústicos. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer à professora Márcia pela participação. Olha, muito obrigada pelo convite, professora. Obrigada a vocês todos aí em casa pela presença, pelas interações interessantíssimas e calorosas aqui no chat. Muito obrigada, gente. Até a próxima aula. Obrigada ao professor Carlos Povinha e à professora Daniela Grillo, que montaram essa aula para a gente. Obrigada à produção e a gente se vê até a próxima.